Estamos diante de mais uma oportunidade de considerarmos algumas verdades da Palavra de Deus com respeito à salvação da pessoa do Senhor Jesus. Inicialmente, convidamos a todos para lermos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queremos considerar algumas verdades que a Palavra de Deus declara a nós, seres humanos. O primeiro pensamento é o que Deus diz do ser humano. Deus diz na sua palavra que todos são pecadores. Lemos em Romanos capítulo 3, verso 9, versos 10 e verso 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Agora capítulo 3, verso 23, nós lemos também assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como consequência do pecado, a palavra de Deus nos diz também, em Romanos 6 e 23, a primeira parte do versículo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A primeira parte desse versículo diz: o salário do pecado é a morte. Estas declarações são dadas por Deus a nosso respeito. Podemos não gostar, mas é a verdade. Deus declara essas verdades a respeito de nós: pecado, separação de Deus, morte física e morte eterna. E a palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. São verdades fortes, mas são verdades da palavra de Deus para todos os homens. Continuando nossos pensamentos, nós vamos ver também que a palavra de Deus nos diz que nós, homens, pecadores, separados da presença de Deus, perdidos, não podemos salvar a nós mesmos. Lemos em Salmos 49, declaração da palavra de Deus já no Antigo Testamento e repetida muitas vezes no Novo Testamento. Nós lemos Salmos 49, a partir do verso 6 até o verso 8. Diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Então Deus demonstra na sua palavra a nossa incapacidade de salvar a nós mesmos. Não temos em nós recursos para livrarmos do juízo de Deus. Nós vemos também em Romanos, no capítulo 3, novamente, outra declaração
a respeito dessa impossibilidade que o homem tem de salvar-se a si mesmo. Romanos capítulo 3, verso 20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Não podemos salvar a nós mesmos, não podemos fazer obras para nos salvar. Estamos debaixo da condenação de Deus. Mas a palavra de Deus traz também outras revelações da parte de Deus para nós. Nós lemos que Deus declara também, não só que somos pecadores, mas Deus declara o seu amor ao homem. Lemos no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus declara o seu amor para com um homem pobre, pecador, impossibilitado de salvar a si mesmo. Mas também a palavra de Deus demonstra a prova do amor de Deus. Deus apenas não declara o seu amor, mas ele prova o seu amor. Diz Romanos capítulo 5, verso 8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Outra verdade que a palavra de Deus nos revela: Deus manifesta a sua graça a todos os homens. Lemos na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, essa declaração: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Deus manifesta a sua graça para com pobres pecadores como nós. Lemos também nessa carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículo 4, que Deus faz aparecer a sua benignidade aos homens. Diz aqui: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Cristo Jesus é a revelação da benignidade de Deus aos homens. A sua vinda a este mundo para nascer aqui, para se encarnar, para tomar o nosso lugar na cruz, é o aparecimento, a revelação da benignidade de Deus para com os homens. Outra verdade que a palavra de Deus nos mostra, que Deus revela o seu desejo. Diz a palavra de Deus que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele faz essa declaração maravilhosa. Nós lemos também que o apóstolo Pedro usou essa expressão, que Deus não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então damos graças a Deus, porque Ele não apenas revela que somos pecadores, mas Ele revela o seu desejo em nos salvar e a providência que Ele tomou, enviando o seu próprio Filho para tornar possível a nossa salvação. Agora queremos ver também como alcançar esta bênção da salvação. Deus declara também na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta porta da graça é aberta para o ser humano. Ouvindo a palavra de Deus, ele pode alcançar a salvação.
crendo em Cristo, como nós lemos também em João 3:18, quem crê nele, Cristo, não é condenado. Em João 5:23, em João 5:36, também lemos, aquele que tem o Filho verá a vida. Nós lemos também em Hebreus, capítulo 7, verso 25, que Cristo Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é poderoso para salvar todo aquele que se chegar a ele, ouvindo sua palavra, crendo nele, se achegando a ele. Porque a palavra de Deus declara que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vemos também na palavra de Deus que Deus não deixa de revelar a nós o futuro, o destino eterno da alma. Daqueles que creem em Cristo, nós já lemos João 5, João 3:18. Quem crê nele não é condenado. Essa verdade é preciosa. A palavra de Deus diz também em Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o destino feliz de todo aquele que crê em Cristo. Mas a palavra de Deus diz também do destino daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Nós já lemos no Evangelho de João que aquele que não tem o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. A condenação eterna, o juízo cairá sobre aquele que não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós queremos dizer aos nossos ouvintes que ainda não creram em Cristo, o conselho da palavra de Deus é arrependimento, conversão e confessar a Cristo como Senhor. Nós vamos ler Atos 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus chama o ser humano ao arrependimento. Todos, em todo lugar, precisam se arrepender. Nós lemos também em Atos 3:19, palavras do apóstolo Pedro, dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependimento, conversão e refrigério, paz, segurança, esperança para esta vida presente e para a eternidade. Uma eternidade feliz na presença de Deus, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos traz também o conselho em Romanos capítulo 10. A partir do verso 8 até o verso 11. Mas, que diz, a palavra está junto de ti,
na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. São essas algumas das verdades declaradas por Deus na sua palavra. Ele nos declara que somos pecadores, mas Ele declara o seu amor para conosco. Ele envia a sua palavra para o nosso conhecimento. Ele nos conduz ao arrependimento, à conversão. E Ele nos convida a confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Prezado ouvinte, se ainda não tens confessado a Cristo como Senhor e Salvador, faça isto enquanto é tempo oportuno, enquanto o dia da graça, a porta da salvação está aberta, antes que seja tarde demais. Que o Senhor abençoe a cada um que ouvir esta palavra, palavra de Deus, não palavra nossa, não palavra humana, e que haja bênção de salvação. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.